Imagine essa cena. Um paciente entra no consultório, ele é recebido, senta-se na cadeira e o médico, olhando para a tela do computador, pergunta: qual o motivo da sua consulta hoje? O paciente começa a falar sobre suas queixas, mas logo é interrompido com outra pergunta direta. Enquanto isso, o médico já digita algo no prontuário e a conversa continua assim. Perguntas curtas, respostas objetivas. O paciente não consegue falar tudo o que gostaria e, em poucos minutos, o médico entrega uma receita e conclui: qualquer coisa, volte aqui. Essa cena parece familiar para você? Talvez já tenham presenciado ou até vivenciado algo assim. É um modelo de consulta focado exclusivamente na doença, no sintoma e em resolver o problema de forma rápida e eficiente. Agora quero provocar uma reflexão em vocês. O que será que está acontecendo nesse tipo de consulta? Será que o paciente sai satisfeito? Será que ele sente que foi ouvido? Será que esse modelo realmente resolve os problemas de saúde de forma completa e duradoura? Hoje nós vamos mergulhar em um caminho completamente diferente: o método clínico centrado na pessoa. Uma abordagem que transforma essa experiência para o paciente e para o médico, colocando o ser humano e não apenas a doença no centro do cuidado. Prontos para entender como fazer isso? Então vamos começar. Para entendermos como chegamos ao método clínico centrado na pessoa, ou MCCP, precisamos voltar no tempo e compreender a evolução da medicina. Essa história começa lá no Renascimento, no século XVI, um período em que a medicina deu um grande salto ao deixar de ser vista como uma arte de curar doentes para se tornar uma disciplina científica dedicada ao estudo das doenças. Esse modelo marcou o início de uma transformação profunda na forma como entendemos saúde e a prática médica. Avançando um pouco mais no tempo, chegamos a René Descartes, um filósofo e matemático que viveu entre 1596 e 1650 e trouxe uma contribuição fundamental para o pensamento médico. Descartes propôs a separação entre mente e corpo, ou entre sujeito e objeto, criando as bases do racionalismo. Essa visão de Descartes influenciou fortemente a prática médica, que passou a tratar o corpo humano como algo mecânico, algo a ser analisado e reparado. Pouco depois, temos Isaac Newton, entre 1643 e 1727, que reforçou essa visão mecanicista. Newton via o corpo humano como uma máquina composta por engrenagens que podiam ser exploradas, entendidas e corrigidas. E essa ideia consolidou ainda mais a medicina como uma ciência focada nos aspectos biológicos e estruturais do corpo. Já no século XIX, surge outro marco importante: a anatomia clínica. Nesse período, o estudo das doenças passou a ser realizado em corpos mortos, ao invés de pacientes vivos. Isso trouxe avanços significativos na compreensão das estruturas e doenças do corpo humano, mas também afastou a prática médica da subjetividade e das experiências das pessoas que adoecem. Ainda no século XIX, temos as contribuições revolucionárias de Louis Pasteur e Robert Koch. Esses caras foram os responsáveis por avanços na microbiologia, associando alterações anatômicas a agentes infecciosos. Isso mudou profundamente a forma como entendemos e tratamos as doenças, mas novamente reforçou a ideia de que o corpo humano era apenas um sistema físico a ser reparado, deixando de lado fatores subjetivos e emocionais. Em 1910,
o relatório Flexner, que com certeza vocês já ouviram falar e estudaram sobre ele, lembra? O famoso relatório Flexner, trouxe uma mudança decisiva. Esse documento consolidou o modelo biomédico na medicina moderna, reorganizando o ensino médico em departamentos e disciplinas, priorizando o estudo detalhado da ciência básica, como a anatomia, a fisiologia e a patologia. O foco aqui passou a ser ainda mais direcionado ao corpo e às doenças. Após a Segunda Guerra Mundial, outro marco transformador aconteceu: a descoberta das sulfas e das penicilinas. Isso revolucionou o tratamento das infecções, mas também influenciou a formação médica, que passou a enfatizar ainda mais a bioquímica, a farmacologia e a microbiologia. Com isso, a subjetividade do paciente foi sendo cada vez mais deixada de lado. Mas na década de 70, surge um contraponto interessante ao modelo biomédico, o modelo biopsicossocial, proposto por George Engel. Nesse modelo, George trouxe de volta a ideia de que a saúde é influenciada não apenas por fatores físicos, mas também por aspectos psicológicos e sociais. Essa visão abriu caminho para uma abordagem mais ampla e integrada. Finalmente, lá em 1995, Moira Stewart e os seus colaboradores consolidaram o método clínico centrado na pessoa. Essa abordagem revolucionou a prática médica ao colocar o paciente no centro do cuidado. O MCCP valoriza a autonomia do paciente, respeita o ponto de vista dele em relação à saúde e integra fatores emocionais, sociais e culturais ao cuidado médico. É uma união entre o rigor científico e o humanismo. Hoje, o método clínico centrado na pessoa é protagonista em vários espaços, inclusive aqui na União Evangélica. Ele é uma ferramenta essencial para formar médicos capazes de integrar ciência e empatia, oferecendo um cuidado mais completo e centrado nas necessidades reais dos pacientes. Essa trajetória histórica mostra como a medicina evoluiu de um modelo mecanicista e centrado na doença para uma abordagem que valoriza o ser humano em toda a sua complexidade. Agora vamos aprofundar o entendimento de como o MCCP pode ser aplicado na prática clínica e transformar as consultas médicas. O método clínico centrado na pessoa, o MCCP, surgiu da necessidade de oferecer um atendimento mais integral às pessoas, considerando suas necessidades, preocupações e vivências relacionadas à saúde e às doenças. Ele foi desenvolvido com base nos estudos de grandes nomes, como, por exemplo, Michael Balint, Ian McEwaney, Moira Stewart e Joseph Levenstein. Esses estudiosos exploraram, por exemplo, a importância da relação entre o médico e o paciente e os diferentes motivos que levam as pessoas a buscar atendimento. Inicialmente, chamava-se medicina centrada na pessoa, mas hoje é reconhecido como um método que pode ser aplicado por qualquer profissional de saúde, independente de sua área de atuação. E os resultados de sua aplicação são impressionantes, especialmente quando comparados aos modelos tradicionais. Benefícios como maior satisfação de pacientes e médicos, aumento na adesão aos tratamentos, redução de preocupações e ansiedade, diminuição de sintomas e até uma melhora na saúde mental são frequentemente observados ao se utilizar esse método. Esses benefícios refletem a capacidade do MCCP de transformar a relação médico-paciente em um espaço de maior parceria, acolhimento e cuidado integral. O MCCP representa a tentativa do médico de realizar uma tarefa dupla: entender a pessoa e entender a doença dessa pessoa. É desse entendimento profundo e integrado que se constrói o processo de tratamento
considerando tanto a condição de saúde quanto o indivíduo que vive essa experiência. Stewart e colaboradores, em 2017, organizaram essa abordagem em 4 componentes principais, que se complementam e integram entre si. Vamos compreender cada um deles. Essa aula é baseada no livro de Moira Stewart, que é o Método Clínico Centrado na Pessoa, e também no livro Tratado de Medicina de Família e Comunidade, no seu capítulo 15, Consulta e Abordagem Centrada na Pessoa, nós podemos ler também de uma forma mais resumida o que é o método clínico centrado na pessoa e dicas de como aplicá-lo na prática. Vamos agora compreender cada um dos pontos do método clínico centrado na pessoa. O primeiro componente é explorar a saúde, a doença e a experiência da doença. Esse passo é essencial para diferenciar 2 conceitos importantes: a doença e o adoecimento. A doença é definida pelas observações objetivas, como exames, sinais e sintomas clínicos, enquanto o adoecimento traz uma explicação subjetiva, baseada na experiência pessoal do paciente. Aqui precisamos identificar aspectos como os sentimentos que acompanham as condições: o medo, a culpa, a tristeza ou até a serenidade. As ideias que o paciente tem para explicar o que está acontecendo, as limitações funcionais que ele enfrenta no trabalho ou nas atividades diárias e, claro, suas expectativas de cura e o papel que ele espera que o médico desempenhe. Esse momento é fundamental para dar espaço à narrativa do paciente, ouvindo não apenas o que ele diz, mas também como ele vive e percebe a sua condição. O segundo componente do MCCP é entender a pessoa como um todo. Isso significa olhar além da doença e enxergar o indivíduo em sua totalidade, dentro do contexto em que ele está inserido. Para isso, é necessário considerar sua história de saúde e de vida, o ciclo de vida em que essa pessoa se encontra, suas crenças, religião, relações pessoais e amorosas, lazer, rotina diária, hábitos de sono, prática de atividade física e até aspectos como moradia, ambiente e condições econômicas. Esses fatores ajudam a compor um panorama mais completo e permite que o cuidado seja realmente personalizado, respeitando as especificidades de cada paciente. O terceiro componente é elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas. Este é o momento de construir, junto com o paciente, um plano de cuidados que faça sentido para ambas as partes. Isso envolve encontrar um terreno comum para estabelecer metas e prioridades, definir compromissos e alinhar expectativas. A elaboração desse plano deve ser colaborativa, respeitando a autonomia do paciente e garantindo que ele se sinta parte ativa no processo. Afinal, um tratamento que não leve em conta as possibilidades e limitações do paciente dificilmente será eficaz. Por fim, pessoal, o quarto componente é intensificar a relação entre o médico e o paciente. Esse componente trata do aprimoramento contínuo da relação médico-paciente ao longo de cada encontro. A construção de um vínculo baseado em confiança, empatia e respeito é um dos pilares fundamentais do MCCP. Quando essa relação médico-paciente é fortalecida, não apenas a adesão ao tratamento melhora, mas também o impacto positivo no bem-estar geral do paciente. Ele se torna evidente. Essa conexão não se limita ao momento da consulta, ela se constrói e vai se fortalecendo e renovando a cada interação. Assim, esses 4 componentes do MCCP não são apenas etapas independentes, mas partes de um processo integrado. Conseguem perceber? É um processo contínuo,
que busca oferecer um cuidado mais completo e humano. Ele vai perfazer a consulta. O MCCP nos lembra que a prática médica não se resume ao diagnóstico e ao tratamento de doenças, mas envolve o cuidado com pessoas em toda a sua complexidade. Ao aplicar esses princípios, transformamos a consulta em um espaço de verdadeira parceria e cuidado integral ao paciente. Agora que nós entendemos o que é o método clínico centrado na pessoa e por que ele representa uma transformação tão importante na prática médica, vamos dar um passo adiante. Vamos agora mergulhar nos detalhes de cada um desses 4 componentes que estruturam o MCCP. Esses pilares são a base dessa abordagem e vão nos mostrar como o cuidado pode ser profundamente transformador quando colocamos a pessoa no centro da consulta. Vamos explorar juntos como podemos aplicar esses componentes na prática, desde a diferenciação entre doença e adoecimento até a construção de um plano conjunto e o fortalecimento da relação médico-paciente. Então, prepare-se para entender como cada um desses passos contribui para um cuidado mais humano, eficiente e integral. Então, pessoal, o primeiro componente do método clínico centrado na pessoa, que é explorar a saúde, a doença e a experiência da doença, é aqui que eu quero que você reflita comigo. Quando falamos em doença, o que vem à sua mente? Exames? Diagnósticos? Sintomas? Isso é importante, claro, mas será que é tudo? Quero compartilhar com vocês algo muito interessante. Uma frase de Sir William Osler, que resume bem essa questão. Ele diz o seguinte, que uma doença ou disease é aquilo que todos os pacientes com a mesma condição têm em comum. Mas a experiência sobre a doença ou illness é algo único para cada pessoa. Então, o que fazemos para entender essa experiência individual? É exatamente isso que o MCCP nos propõe. Quero que vocês imaginem uma situação. O Dr. Ricardo recebe a Dona Ana, que entra no consultório visivelmente angustiada. O doutor cumprimenta a Dona Ana e pergunta: Dona Ana, o que trouxe a senhora aqui hoje? E aí Dona Ana responde: Doutor, eu estou sentindo um cansaço muito grande. Eu não consigo dormir direito, tenho umas dores no corpo que não passam. Me sinto tão sem energia que até minha filha comentou que não tem mais vontade de sair de casa. Doutor, será que eu tô com depressão? Ou será se é um problema grave de saúde, algo muito sério? Eu tenho uma prima que começou com esses sintomas e aí pouco tempo depois descobriu que estava com uma doença grave. Eu acho que eu preciso de exames, doutor. Percebam como o Dr. Ricardo começou o diálogo com a senhora Ana. Olha quantas informações Dona Ana trouxe apenas com essa fala inicial. Na aula dos 7 passos da consulta, eu comento a importância das perguntas abertas. Se você ainda não assistiu essa aula ou não se recorda, veja essa aula. Aqui, neste exemplo, fica claro como é importante dar espaço ao paciente para ele contar a sua história. E mais ainda, como é necessário estar atento às dicas que ele traz. Percebam o quanto a senhora Ana está nos contando muito além do que poderíamos observar em um exame físico. Ela não está apenas falando sobre sintomas físicos. Ela está expressando seus sentimentos. Então, o medo de estar com algo grave. Ela também compartilha suas ideias sobre o que pode estar acontecendo. Olha, doutor, talvez seja depressão, né? E também fala como isso afeta o seu funcionamento no dia a dia.
a dificuldade de sair de casa, a relação com a filha e, finalmente, a senhora Ana deixa claro quais são suas expectativas. Doutor, eu acho que eu preciso de uns exames. Essas 4 dimensões: sentimentos, ideias, funcionamento e expectativas, nós resumimos pelo acrônimo SIF: sentimentos, ideias, funcionamento e expectativas. Eles são fundamentais para explorar a experiência da doença. Mas, como eu falei antes, isso exige habilidade do médico. Não se trata apenas de ouvir, mas realmente estar presente e prestar atenção às dicas, sejam elas verbais ou não verbais. E, nesse caso, na aula dos 7 passos da consulta, eu falo sobre o tal do sinal da maçaneta. Aquele momento em que o paciente, já saindo da consulta, diz algo como: "Ah, doutor, tem mais uma coisa que eu esqueci de te falar." Isso geralmente acontece porque o paciente não sentiu que teve espaço suficiente para abordar tudo o que queria. E não é só isso. Muitas vezes, as pessoas não se sentem doentes, mesmo com diagnósticos importantes, como hipertensão ou diabetes, o que dificulta a adesão ao tratamento. Por outro lado, algumas pessoas se sentem extremamente doentes, mesmo sem qualquer alteração significativa. Identificar essas nuances evita tanto exames e tratamentos desnecessários quanto a negligência de condições importantes. Lembrando dos 7 passos da consulta, no passo 3, exploração, é o momento ideal de abordarmos o primeiro componente do MCCP. Uma vez definida a demanda a ser abordada, a exploração pode começar com perguntas como: Senhor Rodrigo, você me contou que está com essa dor na nuca e que ela tem te preocupado, não é? Como você está se sentindo em relação a isso? O que mais está preocupando você? O que você pensa que seja essa dor? Como essa dor tem impactado o seu dia a dia? O que você espera dessa consulta? Perceba que cada pergunta avalia um componente do CIF. Sentimentos. Como você está se sentindo em relação a isso? Ideias. O que você pensa que seja essa dor? Funcionalidade ou funcionamento. Como essa dor tem impactado o seu dia a dia? Expectativas. O que você espera desta consulta? Não necessariamente você terá que fazer as 4 perguntas para identificar o CIF. Por vezes, o próprio paciente, em seu diálogo, vai acabar pontuando respostas ao CIF. No entanto, no início da prática, é recomendado que ativamente vocês executem as perguntas do CIF em todas as consultas, visando estabelecer um hábito, um treinamento, e assim aumentar a capacidade de vocês de extrair tais informações de forma cada vez mais fluida. Mas, pessoal, atenção! Explorar a experiência da doença não significa abandonar os fundamentos clássicos da consulta médica: anamnese direcionada, exame físico racional, solicitação de exames complementares quando necessário. Pelo contrário, trata-se de integrar esses elementos com o entendimento de como a doença está afetando aquela pessoa de forma única. O CIF, pessoal, nos permite entender a experiência da doença para aquele paciente. Quando entendemos a experiência da doença, ampliamos o foco da consulta e evitamos cair na armadilha de nos concentrarmos apenas na voz da medicina, que é aquela tendência de focar no diagnóstico e no tratamento de forma técnica e objetiva. Em vez disso, colocamos em prática a verdadeira essência do MCCP: ouvir
e compreender a pessoa. Então, como eu alerto lá na aula dos 7 passos da consulta, o objetivo da fase de explorar a saúde, a doença e a experiência da doença aqui é criar uma conexão genuína e abrir espaço para que o paciente reconte a história de sua doença de uma forma que vá além dos sintomas, incluindo o impacto que isso tem na vida desse paciente. Certo, pessoal? Agora que entendemos a importância de explorar a saúde, a doença e a experiência da doença, vamos para o segundo componente do MCCP, que é entender a pessoa como um todo. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar no quanto o contexto de vida de uma pessoa pode impactar na forma como ela adoece e que ela se recupera? No primeiro componente, nós falamos sobre a necessidade de ouvir o paciente, explorar seus sentimentos, ideias, funcionamento, expectativas, mas isso não é suficiente se não ampliarmos nosso olhar para além da queixa principal, entendendo o indivíduo, sua família e o contexto em que ele está inserido. Essa é a essência do segundo componente. Para ilustrar, imagine o Dr. Ricardo novamente. Agora ele está atendendo Dona Lúcia, uma mulher de 52 anos que volta para um acompanhamento. O Dr. Ricardo começa perguntando: "E aí, Dona Lúcia, como você está? O que te trouxe aqui hoje?" E aí Dona Lúcia responde: "Olha, doutor, eu me sinto um pouco melhor daquela enxaqueca que eu tinha, mas não tenho dormido direito. Estou muito preocupada com meu filho. Ele não está indo bem na escola. Meu marido também, doutor, perdeu o emprego. Nossa, doutor, parece que tudo está desabando ao mesmo tempo." Percebem como Dona Lúcia traz não apenas questões sobre sua saúde física, mas também sobre sua vida pessoal e familiar. Percebam que ela nos dá pistas sobre o impacto de seu contexto, que são as questões relacionadas à família, à sua rotina, no modo como ela se sente e na forma como ela vive. É exatamente isso que o segundo componente do MCCP nos orienta a fazer: enxergar o paciente como um todo, considerando seu ciclo de vida, suas relações familiares, sua rotina e até as condições econômicas e culturais em que essa pessoa vive. Entender a pessoa como um todo, gente, vai muito além de diagnosticar uma doença ou acompanhar a resposta ao tratamento. Isso também é importante, mas aqui o médico deve conhecer não apenas a experiência da doença, mas também os diversos papéis que a pessoa desempenha ao longo da vida. Por exemplo, como mãe, filha, esposa, trabalhadora. E como esses papéis impactam o adoecimento da pessoa. Então, por exemplo, no caso da Dona Lúcia, a preocupação com o filho e com o marido não só afeta o seu estado emocional, mas também pode influenciar diretamente a sua recuperação. Para isso, gente, é fundamental reunir informações que abrangem desde a dinâmica familiar até o estágio do ciclo de vida em que a pessoa está. Perguntas simples nos ajudam muito, como por exemplo: quais as doenças são mais comuns na sua família? Essa é uma pergunta que nos permite adentrar o universo familiar da pessoa. Perguntar em que momento da vida a pessoa se encontra, em que estágio. É uma pessoa jovem que acabou de sair de casa? É uma pessoa que acabou de se casar? É uma pessoa que acabou de ter o primeiro filho? É uma pessoa que está com filhos adolescentes? Ou é uma pessoa que está com os filhos saindo de casa e lidando com os pais numa fase de envelhecimento?
é uma pessoa que está vivendo a aposentadoria, é uma pessoa que está na fase de depender de cuidados de terceiros devido ao envelhecimento. Então perceba em que momento da vida essa pessoa se encontra. Quais são as principais tarefas ou desafios dessa pessoa na dinâmica social, familiar, como a sua família tem lidado com situações difíceis ou com as doenças, ou como lidaram em outros momentos. Então, por exemplo, uma paciente que tenha fibromialgia, a gente vai ter na aula de fibromialgia, eu vou detalhar para vocês um pouco mais sobre essa doença, mas como a família, os filhos, o marido, lidam com essa situação, lidam com essa doença que está na paciente. Percebam, é fundamental que o contexto em que o paciente vive seja avaliado. O contexto, para além do ciclo de vida, ele envolve dois níveis: o nível próximo, o contexto próximo, e o contexto amplo. O contexto próximo envolve a família, o trabalho, lazer, apoio social, moradia, etc. Já o contexto amplo ou contexto distante, ele inclui a comunidade, a cultura, sistema de saúde, o plano de saúde, situação econômica e até os aspectos geográficos de onde a pessoa está. Essa análise ela permite que o médico entenda como esses fatores externos influenciam a experiência da saúde, da doença do indivíduo. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de enxaqueca e você às vezes tenta entrar no contexto dessa pessoa e acaba percebendo que essa pessoa tem um vizinho que não é muito cordial e todos os dias essa pessoa liga o som num volume muito alto e isso tem prejudicado a enxaqueca dessa pessoa, tem gerado ansiedade, tem gerado angústia. Perceba, é um elemento que, se você não entrar um pouco mais no contexto dessa pessoa, você talvez não vai ouvir essa pessoa reclamando disso. Aqui eu quero reforçar algo muito importante. Estar doente é apenas uma das dimensões da vida de uma pessoa. Então, quando o paciente está na sua frente, você vai estar conversando com ele sobre os sinais e sintomas. Agora vocês já sabem abordar o CIF, vão tentar entender essa pessoa como um todo. Mas percebam vocês, quando você, por exemplo, está com uma amigdalite, você só tem a amidalite na sua vida ou além da amidalite você tem que lidar com as provas da faculdade, ou com os estágios, ou com o trabalho, ou com o relacionamento com algum familiar, que talvez seja um relacionamento que está um pouco conturbado. Enfim, é um erro enxergar a doença como uma entidade isolada, separada de quem sofre. Quando olhamos para o paciente de forma ampla, nós conseguimos conectar os múltiplos fatores relacionados ao adoecimento e, assim, oferecer uma abordagem terapêutica realmente completa e integrada. Ao finalizar esse componente, a grande mensagem é que o diagnóstico deve ser mais do que a identificação de uma patologia. Ele deve incluir a compreensão de quem é aquela pessoa, como vive, o que sente e como seu contexto afeta a sua saúde. Com isso, rompemos com a abordagem tradicional e desenvolvemos uma visão interdisciplinar e multifatorial do cuidado com esse paciente. E aí eu te pergunto, você já imaginou como seria diferente atender alguém considerando todos esses aspectos? Agora que falamos sobre entender a pessoa como um todo, vamos seguir para o próximo componente, onde discutiremos como elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas, envolvendo o paciente em todo o processo. Vamos continuar. Depois de entendermos a importância de olhar para a pessoa como um todo,
considerando sua família, seu contexto, seu ciclo de vida. Seguimos agora para o terceiro componente do método clínico centrado na pessoa, que é elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas. E aqui eu quero destacar, esse componente é sobre parceria, é sobre construir juntos o caminho para lidar com os problemas de saúde. Como vimos anteriormente no segundo componente, entender o contexto da pessoa ajuda a compreender o impacto da doença em sua vida. Agora, aqui, o desafio é transformar esse entendimento em ações concretas. É aqui que entra o plano conjunto. E eu te pergunto, você já teve a experiência de criar algo em equipe, onde cada um contribui com suas ideias e no final o resultado é muito mais completo do que seria se tivesse sido feito sozinho? É exatamente essa lógica que aplicamos nesse componente. Vamos imaginar uma consulta. O Dr. Ricardo recebe novamente a Dona Lúcia, que chega ao consultório para continuar o acompanhamento que foi iniciado na última consulta. E o Dr. Ricardo começa a consulta dizendo: Dona Lúcia, que bom te rever. Como você está? Se lembra da nossa última conversa sobre a hipertensão? E aí, Dona Lúcia? E aí, Dona Lúcia responde: Sim, doutor, eu estive pensando no que você disse sobre o tratamento. Eu confesso que fiquei em dúvida sobre começarmos o medicamento agora ou tentarmos outras estratégias que não envolvam o remédio nesse momento. Veja como Dona Lúcia está nos trazendo informações importantes sobre suas dúvidas e preferências. Esse componente do MCCP é justamente sobre isso, criar um espaço para diálogo e encontrar um terreno comum entre o médico e a pessoa. É um compromisso mútuo de estabelecer um projeto para manejar o problema, sempre respeitando as escolhas do paciente, mas orientando essas escolhas com conhecimento técnico. Para que esse plano seja efetivo, existem 3 áreas principais de concordância que precisam ser explorados: a definição do problema a ser manejada, segundo, o estabelecimento das metas e prioridades, e terceiro, a identificação dos papéis de cada um. Então vamos ao primeiro, a definição do problema a ser manejado. É preciso alinhar as percepções do médico e do paciente sobre o problema. Lembra do encontro de agendas? Se você não lembra, assista a nossa aula dos 7 passos da consulta. Como a dona Lúcia mencionou, ela acredita que pode tentar outras estratégias antes de iniciar a medicação. Aqui, cabe ao médico avaliar se realmente existe essa indicação para a dona Lúcia e explicar de forma clara, validando as preocupações dela, mas também mostrando os riscos de adiar o tratamento que possivelmente seria indicado de iniciar nesse momento. O segundo ponto importante de concordância é o estabelecimento das metas e prioridades do tratamento. Aqui, o médico e o paciente discutem quais objetivos querem alcançar, como, por exemplo, no caso da dona Lúcia, reduzir a pressão, evitar complicações futuras ou simplesmente melhorar a qualidade de vida da paciente. E o terceiro ponto importante é identificar os papéis de cada um. Isso significa deixar claro o que o médico vai fazer, por exemplo, prescrever medicamentos ou monitorar exames e alinhar o que cabe ao paciente, por exemplo, seguir o tratamento ou fazer mudanças no estilo de vida. Mas, professor, como fazemos isso? Algumas perguntas incentivam a participação do paciente. Então, por exemplo, senhora Rita, a senhora consegue imaginar como podemos trabalhar juntos para melhorar a sua saúde? Ou então, você vê alguma dificuldade em seguir esse plano
de tratamento que eu te propus? Ou então, existe algo no tratamento que você gostaria de discutir mais? Lá na aula dos 7 passos da consulta, nós trabalhamos essa parte da decisão compartilhada. Perceba como isso está interligado ao um dos componentes do MCCP. Na verdade, todos os componentes do MCCP estão interligados com os 7 passos da consulta, tá? E na aula de registro clínico orientado por problemas, o SOAP, nós também vamos aprofundar um pouquinho mais de como registrar isso. Mas percebam, essas perguntas que eu citei como exemplo, elas criam um espaço para que o paciente se sinta ouvido e engajado no processo. E mais, elas evitam a tão comum falta de adesão ao tratamento. Afinal, muitas vezes, quando o paciente não segue as orientações, isso geralmente não é por descaso, mas por falta de entendimento ou concordância com o plano. E eu quero destacar algo importante: a prevenção e a promoção da saúde também fazem parte desse processo. Cada consulta é uma oportunidade para discutir hábitos, principalmente a mudança de hábitos nocivos, ou melhor, a substituição de hábitos nocivos por hábitos saudáveis. Além disso, é uma oportunidade de identificarmos riscos precoces, de pensar estratégias de prevenção. Na aula de rastreamentos, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui. Isso significa que, mesmo ao tratar um problema específico, nós nunca devemos perder de vista o cuidado integral com esse paciente. Agora eu te pergunto, como seria a relação médico-paciente se todas as decisões fossem tomadas em conjunto com o paciente? Com respeito mútuo, com clareza. A elaboração de um plano conjunto não é apenas sobre resolver o problema imediato, mas sobre construir uma relação de confiança que favoreça o cuidado contínuo. E com essa base sólida, nós vamos caminhar para o último componente do MCCP, onde falaremos sobre a importância de intensificar a relação entre médico e paciente. Mas antes, pessoal, gostaria de saber se vocês têm conseguido acompanhar até aqui. Se ficou com qualquer dúvida, pause o vídeo e volte ao ponto que precisar. Essa, com certeza, é uma aula para assistir mais de uma vez. E eu recomendo que você siga uma sequência de aprendizado que realmente é comprovada para fixar o conteúdo, que é aquela de você estar assistindo a aula hoje, amanhã você revisa, depois de uma semana novamente, logo em seguida depois de um mês, enfim. Isso ajuda e muito a fixar o conteúdo. Isso, aliás, se aplica a todas as aulas, não só a essa, tá bom? E já que fizemos um pit stop, aproveite também para dar uma pausa, tomar uma água, respirar um pouco, ir ao banheiro se necessário. É importante também se cuidar durante o processo de aprendizado. Quando estiver pronto, volte aqui e seguimos juntos para o próximo componente, onde vamos falar sobre como intensificar a relação médico-paciente. E aí, pessoal, prontos? Abastecidos para concluirmos o MCCP? Então, um overview. Até agora, nós falamos sobre como devemos falar com o paciente sobre a saúde, a doença e a experiência da doença, principalmente aplicando o CIF, sentimentos, ideias, funcionalidades ou funcionamento e expectativas. Em seguida, falamos sobre a importância de entender a pessoa como um todo, seu ciclo de vida, seus relacionamentos com pessoas próximas e com a sociedade, e como isso impacta na sua saúde, doença e como percebe e lida com a doença. E por fim, falamos sobre como atuar em parceria com o paciente,
que é especialista em si, para tomarmos decisões compartilhadas e que sejam um encontro da agenda do paciente com a agenda do médico, visando uma adesão plena ao tratamento pactuado em conjunto e com as responsabilidades compartilhadas. Certo? Até aqui tudo bem? Agora vamos seguir para o quarto e último componente do método clínico centrado na pessoa, que é intensificar a relação entre a pessoa e o médico. E aqui quero trazer vocês para a prática. Pensem comigo, quantas vezes vocês já perceberam que a confiança entre o médico e o paciente pode transformar a consulta? Essa relação, ela vai muito além da técnica ou do conhecimento. É sobre empatia, respeito e capacidade de caminhar junto com quem busca ajuda. Imagine que o Dr. Ricardo está recebendo Dona Lúcia mais uma vez. Dessa vez ela começa dizendo: Doutor, vim para conversar mais sobre aquela questão do tratamento e também tirar algumas dúvidas que apareceram depois de conversar com a minha irmã. O Dr. Ricardo responde: Certo, Dona Lúcia, entendo. Essas conversas sempre trazem muita informação, né? Mas é bom que você trouxe suas dúvidas anotadas. Assim podemos falar de tudo com calma. Por onde nós começamos? Veja como esse acolhimento inicial reforça o vínculo e cria um espaço seguro para a troca de informações, para fortalecimento desse relacionamento. A intensificação da relação entre médico e paciente, ela acontece ao longo do tempo. Durante todo aquele processo de consulta que nós conversamos lá nos 7 passos da consulta. E a cada encontro, a cada nova consulta, é uma nova oportunidade para fortalecer essa conexão. Intensificar a relação é reconhecer que cada pessoa tem necessidades e expectativas únicas e que nossa abordagem deve se adaptar a essas diferenças. Idade, gênero, estado emocional, contexto social, tudo isso influencia a forma como nos relacionamos com o paciente. E uma das grandes ferramentas que temos é a escuta ativa. Lembre-se, ouvir não é apenas esperar a sua vez de falar. Mas, professor, o que é essa tal de escuta ativa? É demonstrar interesse genuíno pelo que a pessoa está dizendo. Você pode fazer isso com gestos simples, como contato visual enquanto o paciente fala com você, acenos de cabeça demonstrando que você está compreendendo o que o paciente está falando, expressões que validem a fala do paciente, como por exemplo, entendo. Pequenas palavras durante a fala do paciente permitem demonstrarmos essa escuta ativa. Quando a pessoa se sente ouvida, ela se sente respeitada. Alguns elementos ajudam a intensificar a relação entre a pessoa e o médico. Esses aspectos fortalecem o vínculo e tornam o cuidado mais humanizado e eficaz. Primeiro temos a compaixão e a empatia. Essas criam um ambiente de acolhimento e confiança. A compaixão nos conecta ao sofrimento do paciente, enquanto a empatia nos permite enxergar um pouco mais o mundo do paciente. Outro ponto importante é trazer cura e esperança. Mesmo quando a cura total não é possível, pequenos gestos de apoio, como ouvir atentamente, a escuta ativa ou validar as emoções do paciente, isso deve ser realmente difícil, dona Ana, podem transformar completamente a expectativa de cuidado. Além disso, um ponto muito importante é o autoconhecimento do médico. Isso é essencial para compreendermos nossas próprias reações diante do paciente e assim sabermos manter o equilíbrio em algumas situações que são emocionalmente
desafiadoras. Também é crucial estarmos atentos às dinâmicas de transferência e contratransferência entre médico e paciente. A transferência geralmente ocorre quando o paciente projeta sentimentos ou expectativas em relação ao médico, enquanto a contratransferência é que o médico sente em resposta ao paciente. Por exemplo, uma paciente pode te lembrar alguém que foi importante ou, ao contrário, alguém que lhe causou sofrimento no passado. E isso pode influenciar, de forma consciente ou não, a forma como você reage à consulta. Então, reconhecer essas dinâmicas é fundamental para que elas não prejudiquem o cuidado e, ao mesmo tempo, usar essa percepção de forma terapêutica. Então, esses pilares que eu citei, compaixão, empatia, poder, cura e esperança, autoconhecimento e as dinâmicas de transferência tornam a relação médico-paciente mais profunda e significativa. Esses pilares nos ajudam a transformar cada consulta em um espaço terapêutico e acolhedor. Nunca podemos esquecer que a relação médico-paciente tem um enorme potencial terapêutico. Muitas vezes é o vínculo que criamos com o paciente que dá força ao paciente para enfrentar os desafios de saúde. Como médicos, precisamos estar conscientes disso e usar essa ferramenta de forma positiva. Perfeito. Então, pessoal, vocês conseguiram entender os 4 componentes do método clínico centrado na pessoa? O que vocês acharam desta aula? Revisem os 4 componentes e busquem integrar o conhecimento desta aula à aula de 7 passos da consulta. Além disso, na aula de registro clínico orientado por problemas, o SOAP, eu detalho melhor como registrar no prontuário detalhes do MCCP aplicados na consulta. Assim, pessoal, chegamos ao final da nossa aula sobre método clínico centrado na pessoa. Quero fazer uma breve síntese para reforçar os pontos principais. Nós falamos sobre os 4 componentes do MCCP. O primeiro, explorar a saúde, a doença e a experiência da doença, entendendo a diferença entre disease e illness e ouvindo o paciente em suas dimensões de sentimentos, ideias, funcionamento e expectativas. O segundo componente é compreender a pessoa como um todo, considerando o seu contexto familiar, social, cultural e olhando além da doença para entender o indivíduo em todas as suas complexidades. O terceiro componente, elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas, ele é construído com o paciente ao longo de um caminho baseado no diálogo, na concordância, no respeito à autonomia, na divisão de tarefas e na responsabilização do que é função do médico e do que é função do paciente. E o quarto, intensificar a relação entre médico e paciente, usando a compaixão, empatia, autoconhecimento e ferramentas como escuta ativa e administração do tempo para criar vínculo terapêutico forte e duradouro. O MCCP nos convida a ir além da abordagem tradicional e a enxergar cada consulta como uma oportunidade de conexão e cuidado integral. É sobre transformar o ato médico em uma parceria onde ciência e humanização caminham juntas. E agora quero perguntar a vocês, cada um, como você se sente após essa aula? Conseguiu visualizar como esses componentes podem ser aplicados na prática? Mais uma vez, se ficou com dúvidas,
ou quiser revisar algum ponto, lembre-se, volte ao conteúdo, assista novamente e reflita sobre como integrá-lo ao seu dia a dia. Quero incentivá-lo a dar o próximo passo. Experimente aplicar esses componentes na sua próxima consulta ou prática clínica. E lembre-se, como vimos, o aprendizado acontece em ciclos. Reveja o conteúdo amanhã, daqui uma semana e assim por diante. Esse conhecimento deve acompanhar você por toda a sua carreira médica, tá bom? Isso ajuda você a fixar o conhecimento de forma duradoura, tá bom? Por fim, agradeço por me acompanhar até aqui. Lembre-se de cuidar de você também e se prepare para continuar evoluindo como profissional. Então, até a próxima aula. Valeu!